Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o teu coração e a tua vida. Bem, Jesus Cristo, queridos, é o maior presente que Deus deu à humanidade. Porque é o seu único filho, veio entregar a vida em sacrifício pela salvação humana. Bem, é preciso ouvir a palavra de Deus para compreender coisas espirituais. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele não quer, seja lá quem for, com a vida turbulenta, angustiado, deprimido, nada disso. Jesus, antes de voltar para o céu, ele preparou bem os discípulos e disse que enviaria o Espírito Santo. Mas ele disse também, e principalmente, eis que eu vos deixo a paz. Eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Mas nós estamos tratando de um assunto esses dias, esta semana. Já a pergunta é, você é uma pessoa agradecida? Você é uma pessoa grata? Porque há pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, nada. Há pessoas que, meu Deus, são eternamente murmuradoras, pessimistas, zangadas, aborrecidas, chateadas e ingratas. Meu Deus, olha, é terrível, tenebroso. Vamos iniciar o nosso programa, como sempre fazemos, com uma oração de agradecimento a Deus. Depois vamos entrar no assunto, porque a palavra de Deus nos ensina tremendamente. E mais que isso, nos abençoa. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, Santo Deus, Santo Espírito, Pai, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Agradecemos, sim, pela Tua bênção, pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo. Pai, agradecemos, Senhor, o dom da vida e agradecemos o dom da fé. Feliz é aquele que se firma nas Tuas palavras, nas Tuas promessas, que guarda, Senhor, Teus mandamentos, pois uma ligação com o Senhor é o que há de mais seguro, de mais precioso. Como o Senhor nos diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis ou desfrutareis do bem desta terra. Pai, nós agradecemos. Graças damos, sim, porque o Senhor enviou Jesus ao mundo e Jesus trouxe ensinamentos maravilhosos que nos fazem, Senhor, pessoas iluminadas. Que Senhor, os ensinamentos do Senhor nos dão direção, nos abençoam poderosamente. Também nos livram, Senhor, do mal. O Senhor é quem ensina a prudência, o cuidado, o zelo, o temor ao Senhor. O Senhor é quem ensina a convivência. O Senhor é quem ensina, Pai, e toma pela mão para que possamos andar nos Teus caminhos, no caminho da paz, no caminho da comunhão familiar, no caminho da alegria. O Senhor é Deus. Pai, muito obrigada por tudo. Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus, muito bem. Bem, nós estamos contemplando uma passagem bíblica e ao mesmo tempo uma pergunta. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa agradecida? Porque essa passagem bíblica que nós estamos trazendo é a cura dos 10 leprosos. Num tempo em que sabemos, leproso era excluído da sociedade, de todo tipo de convivência, família, igreja, templo, lugar, grupos e grupos sociais, religiosos, fossem os que fossem. E aí eles vão até Jesus. Nós já vimos que a intenção deles foi boa, né? Eles queriam ser curados. Mas você vê no final da história que só um volta para agradecer. Eles clamam, os 10 pedem socorro a Jesus.
E Jesus fala com os 10, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus dirigiu-se aos 10. E aí eles vão pelo caminho e percebem que estão curados. Mas apenas um voltou para agradecer. Então, somente um voltou para render graças. Queridos, às vezes contemplamos tristemente se ver filhos tão ingratos, até revoltados. Eu pedi para nascer. Essa é uma frase pronta que eu digo que Satanás, o diabo, que põe na boca de muitos filhos. Quando jogam isso na cara de um pai, de uma mãe, eu te pedi para nascer. Isso é uma afronta violenta. É uma afronta. É claro que existem convivências e convivências. E dependendo, realmente pode se tornar insuportável uma convivência. Por quê? Porque o diabo já está ali plantado. Nada acontece por acaso. Às vezes pessoas caem em desgraças, caem em sofrimentos e culpam as outras pelas suas quedas, pelas suas desgraças. Mas a realidade que a Bíblia Sagrada nos apresenta, Jesus nos apresenta, é que existem dois reinos, a luz e as trevas. E Satanás, ele não perde tempo. Se ele puder jogar filhos contra pais, ele vai fazer. Os pais fazem 99 coisas maravilhosas, mas uma aborreceu, não agradou, pronto, é o suficiente. É parar e pensar. O Senhor Deus tem ensinamentos para todas as classes, para todos os grupos, mas especificamente para cada pessoa. Então ele fala com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o patrão, com o empregado. Ele fala com o servo, com esse, com aquele. Fala com o rico, fala com o pobre. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. Então os 10, eram leprosos, excluídos, longe de tudo, longe de todos, ali no sofrimento tenebroso, sem expectativa, sem perspectiva de vida. E, no entanto, eles clamam e Jesus diz, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Como já dissemos, os sacerdotes, no meio do povo judeu, eram os primeiros a atestarem que a pele estava limpinha, pela convivência no templo. Depois eles poderiam passar e passariam pelo médico. Hoje a coisa é bem diferente. Mas cada um deve realmente fazer isso. Eu até aproveito o ensejo, porque há pessoas que num culto se sentem curadas, percebem, sentem algum toque de Deus, até no coração mesmo, o Espírito de Deus testifica, e depois a pessoa demora a fazer um novo exame. Deveria fazer logo, para glorificar a Deus, atestando ali o milagre, porque Deus é fiel. Jesus continua operando. Então eles são curados, mas os 9 desapareceram. Curados são. Somente um voltou para render graças. Então está aqui, ó. Aí diz assim: e aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha Jesus perguntando pelos 9. Eles clamaram de longe. Com certeza pensaram, ele nem vai perceber quantos eram. É o que muita gente tremendamente se engana. Queridos, Deus não invade a vida de ninguém. Mas se você quer saber, Ele sabe quantos fios de cabelo seu ficaram na escova hoje. Se você quer saber, o Senhor sabe quantos passos você deu hoje.
Então vamos a essa realidade. É que Deus não obriga ninguém a nada. Mas veja que Ele manda que se pregue o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou essa ordem aqui na terra, com os seus apóstolos e com todos os que já eram seus discípulos. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, toda criatura deveria ouvir a palavra de Deus. Agora, se vai receber ou rejeitar, isso é a critério pessoal. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Claro que é necessário compreender as coisas espirituais. Queridos, a escola bíblica, nós temos que ouvir a palavra, entender as coisas de Deus. Há uma vida espiritual que rege a vida material. Isso mesmo, nada é por acaso. A vida espiritual rege a vida material. E cada ser humano, necessita tomar as suas posições na vida. Mas sem a direção de Deus, quantas pessoas caem em calabouços de depressão, de amargura, de angústia e outras tantas prisões de falência, de miséria, de abandono. Vamos lá. Algumas caem dentro de si mesmas, na depressão, na amargura. Então, queridos, é necessário ouvir Jesus. Ele levanta o ser humano. Deus quer você espiritualmente de pé, saudável, com alegria. Portas abertas. Jesus tem o domínio nas mãos. Mas é preciso ouvir a sua palavra. Eu digo que são dias principais. A quarta, especialíssimo, um dia maravilhoso, na presença de Deus. Dia de escola bíblica e dia que oramos pela família. E o domingo, sexta, nós temos libertação. Todos os dias estamos aqui de portas abertas. Mas o domingo é o dia do Senhor. Domingo é um dia em que todas as famílias, todo ser humano, e em família, todas as famílias deveriam oferecer um culto a Deus. Olha, Jesus é a luz. Ele concede a paz. Ele quebra as cadeias, Ele abre portas. Você não vai ver Jesus hoje fisicamente, como Ele andou aqui na terra 2000 anos atrás. Você vai contemplar a sua palavra com o coração. Vai entender. E aí sim, a comunhão com Deus faz com que o Espírito de Deus haja na tua vida. Então estes 10, eles vão até Jesus, próximos, não tocam em Jesus, ficam de longe, na verdade. E Jesus diz: ide mostrar-lhes aos sacerdotes. E eles vão, ficam curados. Mas e agora? Cadê que voltaram para agradecer? Aí Jesus perguntou, porque esse voltou um, e ainda disse: este não, diz aqui, ó, não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? O povo samaritano era considerado pelos judeus um povo assim, alienado de Deus. Eu não dizer assim, idólatra, muito mundano, muito assim. Os judeus os excluíam das suas relações. Eram seres humanos como nós, como você, como eu. Tanto que está aqui, era um samaritano. E ele volta e se põe aos pés de Jesus. Olha, queridos, às vezes a sociedade exclui, família exclui, pessoas excluem. O fulano, não. Deus não exclui ninguém, não. Sabe por quê? Porque Ele examina o coração. Ele vê você por dentro. Ele vê os teus sentimentos, os teus pensamentos. Muitas pessoas têm uma capa religiosa, mas olha, não quer estar perto. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece o teu coração, a tua vida, Ele sabe tudo.
Mas nós temos de ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então, só um foi grato a Deus. Isso é uma outra realidade. E parece que não faz parte, não é, da cultura de muitos aqui sobre a terra. Depende muito, é claro, de ensinamentos, mas é cultural mesmo, literalmente cultural. Mas, vamos lá, tem que partir de cada um. O Senhor Jesus deu os ensinamentos, todos os ensinamentos necessários a uma vida plena aqui na terra. Ele não obriga ninguém a nada, mas está sempre pronto a ouvir e a abençoar. Se você pergunta, mas como é que eu chego a esse Jesus? É a palavra. Queridos, pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. São 66 livros nos quais o próprio Deus se apresenta. Aí vai depender de cada um. Se nós abrimos o coração para a palavra de Deus, se nós nos colocamos diante de Deus para ouvir o que a sua palavra nos ensina, o entendimento vai fazer toda a diferença. E o Senhor Deus ensina sobre cada área. Queridos, Jesus ensina até a forma de nós falarmos. Quantas pessoas ingratas se amaldiçoam o tempo todo. Mas dia menos dia acabam caindo numa cilada, numa prisão espiritual, num sofrimento tenebroso e não vão entender por quê. Eu era uma pessoa saudável, eu vivia assim, eu vivia assado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e hoje estou assim, olha aí como estou. Então você vê que dos 10, somente só um, teve o coração agradecido. Mas Jesus perguntou porque ele sabia que os outros 9 também haviam sido curados. Queridos, quem dá ouvidos a Jesus recebe o bem, recebe o que ele tem a dar, ele só tem coisa boa. Vamos à outra parte, eu volto logo a seguir. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem, e a pergunta continua, por quê? Bem, Jesus cobrou, aqueles 9 leprosos que foram curados pela sua palavra e não voltaram para agradecer. Na verdade, veja bem, eles não alcançaram a salvação eterna. O bem mais precioso que um ser humano deveria buscar, a salvação eterna. Porque aqui, por mais que uma pessoa tenha uma vida longa, como há pessoas de vida longa, mas todo mundo parte. Chega o dia de cada um. E aí? E depende, olha, o diabo rouba, mata e destrói. Mas se Jesus estiver no controle, a luz do céu está ali, o poder de Deus também está. Onde Jesus estiver, o diabo não faz a bagunça dele, não. Olha que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu digo, queridos, que a maior necessidade de um ser humano é conhecer Jesus, é conhecer a palavra de Deus, o poder de Deus. O poder, isso mesmo. Deus não fez o ser humano para o fracasso. Ele não fez o ser humano para o sofrimento. Também não fez o ser humano para as loucuras que se vê muitas vezes. Jesus fez o ser humano para viver uma vida abençoada. Uma vida de bênçãos nas suas mãos.
para alcançar a eternidade com Ele. E agora nós vamos à oração. Queridos, vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, nós chegamos em Tua presença pelo nome de Jesus, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou e nos abriu esse caminho e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Pai Celestial, nós rendemos graças, chegamos a Ti agora e unindo a nossa fé, eu oro, Pai, por quem está sofrendo, quem precisa, Senhor, de uma resposta imediata, talvez, Senhor, uma doença grave, uma má notícia, e precisa do Teu socorro. Que o Senhor mova, Pai, o poder nessa vida. Vem, nosso Deus, dá a Tua direção, ilumine os passos, toma pelas Tuas mãos poderosas. Pai, cremos no poder do Teu Santo Espírito derramado para afastar o mal, para acabar com magia, bruxaria, olho grande, inveja e todas as forças espirituais de trevas que se afastem no Teu nome, que sejam afastadas agora, e dizemos que saiam em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos pela Tua bênção, pelo mover do Teu Santo Espírito. Senhor, vem, toma cada um pelas Tuas mãos poderosas, Senhor que concede a paz, Senhor que ilumina, o Senhor que tem prazer, Senhor, em abençoar. Abençoa também, Senhor, alguém da família, as relações familiares, o local de trabalho, alguém que não tem uma porta de emprego. Jesus, o Senhor é poderoso para abrir essas portas. Vem agora, Senhor, toma em Tuas mãos poderosas. Cremos e agradecemos. Jesus, desde agora, muito obrigada. Graças damos pela palavra que o Senhor está nos falando, nos trazendo. Graças damos, Senhor, pela Tua mão poderosa que nos sustenta, que nos abençoe e nos guarda. E agradecemos a resposta desta oração. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa e hoje, aos 23 de janeiro, ainda no primeiro mês. Olha, você tem aí ainda mais de 11 meses à frente, né, para que a luz de Cristo ilumine a tua vida. Como é isso? A fé vem pelo ouvir. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.